Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar do poder que a gente tem. Qual é esse poder? Onde está esse poder? Como a gente usa esse poder, tá? Fica aí que a gente já volta. Oi gente, meu nome é Eliana e hoje a gente está aqui para falar sobre o poder que existe dentro da gente. Que poder é esse? Esses dias eu vi uma mão de fogo, eu lembrei do poder que existe dentro da gente. É um poder sobrenatural que a gente tem, que a gente desconhece. Sabe aquela história de Eliseu? Ele estava no acampamento e sempre que os inimigos vinham, Deus já falava com ele que os inimigos iam chegar e ele avisava o exército se preparava e sempre ganhava. E aí o rei falou, não, agora a gente vai muito escondido dele, a gente vai cercar o acampamento deles todos e eles não vão ter como escapar. E aí era de madrugada quando o servo dele acordou, do Eliseu acordou e viu aqueles inimigos todos cercando o acampamento, não tinha mais como, eles estavam praticamente derrotados. Aí o servo foi lá e falou assim pra Eliseu, mestre, vem aqui ver o que tá acontecendo. E agora a gente não vai ter como escapar. Aí o Eliseu virou e falou assim pra Deus, Deus, abre os olhos dele para que ele veja que o exército que tá com o Senhor é muito maior do que esse exército que ele tá vendo. Aí Deus abriu os olhos do servo dele. Quando ele abriu os olhos, ele viu um monte de carruagens de fogo, muito mais carruagens de fogo do que carruagens humanas. E aí ele viu, sabe, que o exército de Deus é muito mais poderoso e muito maior. Por mais que a gente não veja, gente, o mundo espiritual, ele é muito mais real que o mundo físico. Ele faz o mundo físico se mover ao nosso redor. Você acreditando ou você não acreditando. Gente, sabe aquela história do muro que tem quem tá em cima do muro? Sabe? Você tá em cima do muro. Deus tá de um lado e o diabo do outro. E Deus tá lá assim, vem pra esse lado, fica aqui, desce aí desse lado aqui, não fica aí não, vem pra mim, vem pra esse lado aqui. Deus gritando, pedindo pra você ir pro lado dele e o diabo tá lá quietinho, não falando nada. Aí você vira pro diabo e fala assim, por que você tá quieto? Ele me chama tanto e você tá quieto. Ele fala assim, porque quem tá em cima do muro já tá comigo, entendeu? Gente, por que eu tô falando essa historinha? Porque a gente tem que entender o mundo espiritual e reconhecer o mundo espiritual. Porque quando a gente não reconhece o mundo espiritual, a gente está em cima do muro. A gente não define o que a gente quer. E aí a gente não usa o poder que a gente tem. Gente, a gente tem um poder sobrenatural. Eu peço ao Espírito Santo que abra os olhos de vocês para vocês verem o poder que vocês têm através da boca de vocês. Isso é um poder sobrenatural. É capaz de fazer milagres naquele lugar, naquela situação. Então, gente, por que é importante a gente saber do mundo espiritual? Para isso, para a gente usar ele ao nosso favor, entendeu? Usar Deus a nosso favor. Porque quando a gente declara, quando a gente busca, quando a gente quer entender, a gente busca sabedoria, pede sabedoria a Deus, ele nos dá e abre os nossos olhos para que a gente veja o que a gente jamais veria com olhos humanos e abre os nossos ouvidos para a gente ouvir o que a gente jamais ouviria com ouvidos humanos, viu? Isso é lindo, isso é maravilhoso, então busquem isso, queiram isso na vida de vocês que vai fazer muita diferença. Mas a gente fica falando aqui, mas vamos falar em cima da palavra, tá? Que a palavra de Deus que é linda. Olha meu óculos, gente, maravilhoso. Toda vez que eu vou colocar ele, eu vou falar isso. Ó, em Hebreus 4:12 fala assim, gente, ó. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre a junta e a medula e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E a ele que prestamos contas. Olha que lindo, gente. Viu? Nada está escondido para Deus. Mas pra gente tem muita coisa escondida que ele pode revelar, tá? Só ele pode revelar. É o amor dele, é a busca dele, é entender o que ele quer com a gente, o nosso propósito, onde ele quer que a gente vá, fazer o que naquele lugar, você entendeu? É assim que a gente tem que viver, uma eterna busca pelo nosso propósito, porque isso sim vai fazer a gente avançar.
quando a gente descobre o nosso propósito para viver. Então, gente, quando você descobre o teu propósito, você passa a viver no mundo espiritual. Você reconhece o mundo espiritual, porque o propósito não é teu, o propósito é dele. E aí você já está vivendo o mundo espiritual, entendeu? Quando você está vivendo o mundo espiritual, as coisas começam realmente a acontecer de verdade. E quando você entende, você tem escolhas a fazer. Escolhas que vão te levar mais para perto de Cristo. Ou escolhas que vão te levar para longe de Cristo. No vídeo anterior, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre quais pessoas que a gente está ouvindo. O que a gente está resolvendo seguir. Quais os conselhos que a gente está... Qual a direção que a gente está tomando. Quais os conselhos que a gente está seguindo. Você entendeu? Então, isso tudo faz diferença. Isso tudo é mundo espiritual. Por mais que pareça físico, que são coisas reais que você tem que tomar decisão, o mundo espiritual está todo envolvido nisso, porque Satanás tem a intenção de te tirar do caminho da verdade, da vida, tá? E se ele tem a intenção, ele vai fazer de tudo para isso. E se você reconhece o mundo espiritual, você consegue ter discernimento espiritual para tomar atitudes certas, para ir na direção certa, com sabedoria, com domínio próprio. E para isso você precisa ter sim o fruto do Espírito Santo, tá? Quais são os frutos do Espírito Santo? Vou falar aqui agora para vocês, olha isso. Vamos lá, gente, os frutos do Espírito Santo de Deus. Vamos lá ver quais são. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Viu, gente? Se a gente tem essas armas no mundo espiritual, a gente está reconhecendo o mundo espiritual. E a gente está lutando com armas corretas, tá? Se a gente tem um domínio próprio, sobrenatural, quem vai enganar a gente? Ninguém. Se a gente tem mansidão, tem calma, tem bondade, tem amor, quem vai conseguir dominar a gente? Só Deus. Só Ele que está no nosso domínio. Porque nós nos entregamos como um sacrifício vivo. Lembra disso, né? Um sacrifício vivo, 100% Jesus. Né, gente? 100% Jesus. E aí a gente vai vivendo, vai amando, vai derramando isso nas outras vidas. E o nosso mundo espiritual vai avançando no caminho da verdade, tá, gente? No caminho certo. E pode vir alguém tentar falar alguma coisa pra gente que não vai dar certo, porque a gente tem, sabe o quê? Domínio próprio. E pode alguém aqui vir tentar tirar, deixar a gente nervosa, que a gente tem o quê? Mansidão. E as pessoas podem até nem merecer ser amadas, mas a gente tem o quê? Amor. Quem para a gente? Ninguém, gente. Isso é o verdadeiro mundo espiritual. É agir com essas armas. É viver com essas armas. É viver deixando o Espírito Santo reinar na nossa vida. Quem reina na tua vida tem que ser o Espírito Santo. Por isso que todo dia que eu chego em casa, eu declaro que é chegado o reino de Deus na minha casa. O reino de Deus é paz, é justiça, é amor, é alegria, é prosperidade, é discernimento espiritual. Então, gente, todo dia que vocês chegam num local, declare: é chegado o reino de Deus neste lugar. É chegado o reino de Deus na minha vida. É chegado o reino de Deus no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, nas minhas escolhas. É chegado o reino de Deus. Olha que lindo, gente. Esse é o mundo espiritual, tá? Se vocês estiverem vivendo isso, vocês estão realmente vivendo o mundo espiritual e fazendo as escolhas certas, no caminho certo. Gente, olha só, o mundo espiritual, tem pessoas que falam que não acreditam. Eu não acredito em Satanás, eu não acredito. Gente, eu só lamento, porque o mundo espiritual vai continuar existindo, você acreditando ou não. Aí vai ser pior pra você, porque quem vai te conduzir é quem te aprisiona. E quem te aprisiona é Satanás, porque Deus te dá livre-arbítrio pra você escolher. E quando você não escolhe, quem escolhe pra você é Satanás, tá? Então, ó, fica esperta no mundo espiritual. Fica viva. Passa a acreditar, passa a crer nisso, porque ele existe e ele está conduzindo a tua vida. Então, conduza a sua vida na direção de Deus. E para isso você precisa escolher, tá? Você precisa tomar uma decisão. Eu decido viver a vida de Deus. Eu decido, tá? Aí ninguém pode te parar, nem te conduzir de maneira errada, tá? Nossa, que assunto, hein, gente?
Esse assunto é meio pesado, mas é bom a gente saber, né? A gente não ficar de bobeira, não ficar pensando, deixa, eu não quero, não acredito nisso, nem quero pensar nisso, que eu tenho até medo. Não, pensa, não precisa ter medo, pensa nisso. Satanás existe, a gente tem que ficar muito atento com isso, mas Deus nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça dele, para repreender, para cancelar no poderoso nome de Jesus, tá? Então, o mundo espiritual existe, você tem que reconhecer isso. Muito importante isso na sua vida, tá? E que o Senhor te dê olhos espirituais para você ver, e que ele te dê também ouvidos espirituais para você ouvir o mundo espiritual, e que ele te dê uma boca poderosa para mudar histórias de vidas que estão ao seu redor da sua vida. Por isso que quando você estiver pensando alguma coisa que não agrada a Deus, você não fale, você só pense, porque o único que conhece teu pensamento é Deus, e ele sabe de tudo que acontece com você. Então ele pode te perdoar a qualquer momento, mesmo se esse pensamento for ruim, mas não passe esse pensamento com voz audível, porque aí a gente não sabe o que Satanás vai fazer com isso, entendeu? E não é coisa boa, pode ter certeza disso, tá? Olha como é importante a gente reconhecer o mundo espiritual. Eu, quando tô pensando uma coisa que não é boa, eu não falo, gente. Eu fico aqui só no pensamento, porque eu sei que o Espírito Santo, até porque é um pensamento ruim, eu sei que ele vai me perdoar, sabe? Mas eu não falo, porque eu sei o que Satanás vai fazer com que eu falar, entendeu? Então eu não falo, fica só no meu pensamento. Então eu venho aqui hoje falar pra vocês, reconheçam o mundo espiritual, gente. Reconheçam que o mundo espiritual é vivo, tá? E ele é poderoso pra transformar sua vida numa vida maravilhosa ou transformar numa vida escassa. Não faça isso, não deixe isso acontecer. E pra isso não acontecer, você precisa reconhecer o reino de Deus na tua vida, tá? Tchau, gente! Amo vocês, fiquem com Deus, reconheçam esse mundo espiritual, tá? Que vocês vão viver muito melhor, com escolhas maravilhosas, que eu sei que vocês têm uma sabedoria que veio do alto e vocês vão fazer escolhas maravilhosas na vida de vocês, na família de vocês, na casa de vocês, porque cada escolha que vocês fazem influencia a vida de todos ao redor de vocês, tá? Então tenham sabedoria, peça essa sabedoria a Deus que Ele dá, tá? Reconheçam esse mundo espiritual e venham viver esse mundo espiritual de maneira correta, tá? Amo vocês, fiquem com Deus. Ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um monte de coisa para vocês acessarem. Tem o meu canal do Instagram, tem o meu curso do Hotmart que eu falei para vocês. Então, gente, vamos acessar tudo isso pra gente estar junto, pra gente crescer junto, pra gente viver junto tudo isso, tá? Fiquem com Deus. Beijo!